Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui ao pé da página 197 do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Deixamos Maria e José naquela noite em que eles descobrem que Nosso Senhor não estava com eles, exatamente nesse ponto, né, que nós deixamos a leitura de ontem. Na escuridão, sozinhos e silenciosos, Maria e José trilhavam o caminho para a Cidade Santa. Seus pés estavam feridos e cansados. Mas que importava? Seu coração estava mais ferido e mais cansado. A escuridão no espírito de Maria era mais profunda que a escuridão nos vales. Ainda que a lua pascal não estivesse brilhando, ainda assim veriam o vislumbre branco da rua. Mas não se vislumbrava nenhum caminho em seu coração dolorido. Não teria tudo sido, senão um sonho, ao menos algo transitório? Não veria ela Jesus nunca mais? Teria ela perdido a iluminação habitual de seu coração para sempre? Tendo sido encoberta agora seu belo coração, de Nosso Senhor, né? Cujas cortinas tinham sido desveladas nos últimos 12 anos, onde ela vira todos os mistérios, lera os segredos e vivera quase perpetuamente em sua vida? Era ela digna dele? Sabia que sim. Tinha deixado ele, portanto? Não era característico dele, mas ela não via as coisas como antes, como é bem provável. Teria retornado a seu pai, deixando sem redenção o mundo que não o queria? Não, era impossível. Ainda não tinha pagado o preço pela Imaculada Conceição. Os tiranos raramente dormem. Arquelau percebera a oportunidade e aproveitara-a. Talvez Herodes tivesse deixado a seu filho esta incumbência como um legado do Estado. Porventura ela se enganara quanto à data do Calvário e chegara agora? Estaria o menino pendurado numa cruz naquele momento, na escuridão, em algum monte fora dos muros? Oh, que agonia desconcertante nessa escuridão incomum! Ela vira antes toda a paixão em seu espírito. Como acontecera? Não estava lá? Ela não consegue lembrar. Não consegue recuperar nada. No interior, não há nada além da escuridão a cobrir tudo. Morrera ele sem ela? Derramara seu sangue sem que ela estivesse presente? Agonia. Partira para a morte sem contar-lhe, de propósito, por bondade? Oh, não! Uma bondade tão cruel seria contrária à união destes dois corações. Mas esta mesma separação, sem palavras, e depois a escuridão interior em que ele envolvera sua alma, como podia isso concordar com a união desses corações? Ah,
Não há nenhuma certeza em que fiar-se, salvo a certeza de que Ele é Deus. Esta mesma dor mostra que ela não pode deduzir algo a partir do que se passou. O passado parece não necessariamente profetiza o futuro. Não compreendê-lo é causa de muito sofrimento. A escuridão repentina, depois de uma luz excessiva, é como um golpe. Sua alma quer ver, mas está encoberta. Uma escuridão desnorteante começou. Nada lhe sobrou além daquilo que nunca fora retirado do fundo de sua alma: o dom da paz. Oh, como as águas amargas brotavam silenciosamente da infindável caverna daquela paz. Amargura subterrânea que, quem já o experimentou e não sabe, deixa seu gosto por toda a vida. Aqui, Padre Faber está a refletir, né, de tudo que sabemos sobre os corações de Maria, o Imaculado Coração de Maria e o Sacratíssimo Coração de Jesus, né? O que ela ia pensando, né, quando ela estava caminhando, quais eram os sentimentos de Maria quando ela estava caminhando, né, para Jerusalém, né? É uma meditação que o Padre Faber está fazendo, né? E que nos ajuda muito, né, a meditar esse quinto mistério, né, do Rosário. Então ele está fazendo isso, ele está meditando o reencontro, né? A perda e depois o reencontro. Talvez adentrasse o deserto para juntar-se à maravilha da santidade eremítica, para juntar-se ao menino João, filho de Zacarias, e que se chamaria dali por diante Batista. Ele fez seu noviciado na tenra idade, entre as bestas selvagens, solitário, faminto, presa do calor e do frio, do vento e da chuva, preparando-se para a sua missão, que era ser o precursor da pregação de Jesus. Fora seu menino juntar-se a ele? Participar naquele noviciado? Ela saberia que não se sua visão estivesse normal. Mas era parte da miséria de sua escuridão interior o fato de parecer que não entendia Jesus. Este era a única luz que ela buscava. Todo o mundo ao redor poderia estar em escuridão, e ela carregaria esse fardo facilmente. Mas não entender Jesus era uma variante de martírio que ela nem imaginava. A maioria das mães, todavia, não experimenta isso de algum modo. Quando seus filhos, agora metidos em novas dificuldades e em horizontes inexplorados, e por isso precisando ainda mais da antiga união com o coração da mãe, superam a confiança infantil e passam a viver em seu próprio coração e possuem mistérios escritos em sua testa? Há corações para os quais isto é dolorido, mas estão muito longe da angústia de Maria quando o menino de Nazaré começou a parecer diferente do bebê de Belém. Talvez ele tivesse ido a Belém para visitar seu próprio santuário, mas teria ele alguma obra a fazer ali ligada à redenção do mundo? E se ele tivesse ido simplesmente porque queria? Seria isto característico dele?
Maria estava perplexa. Um momento antes, ela responderia não, com extrema confiança. Agora, já não estava tão segura. E até sua humildade a deixou menos segura do que a própria escuridão. Tudo isso era tão destoante dele. Poderia ter feito qualquer coisa, mas o que quer que fizesse seria naturalmente santo. Ele, porém, poderia fazer qualquer coisa, segundo o que ela entendia dele. No entanto, se ele saíra apenas por uma satisfação piedosa, sua satisfação seria maior se estivesse junto a ela. Ademais, sairia sem lhe dizer nada, quando sabia quão terrível seria a dor de perdê-lo? Maria não está certa de se ele não o faria. Pois, por que fez o que fez? Por que produzir esta aflição? Emancipou-se a si mesmo? Mas tem apenas 12 anos. Novamente, se o tivesse feito, não o teria dito? Ela não pode dizer. Não pode dizer nada. Não sabe nada. Apenas que ele é Deus. Seu coração ferido deve ajoelhar-se e sangrar. Sangrar e ajoelhar-se. Está crucificada na escuridão, como ele estará um dia. Mãe cansada, abandonada, esquecida. A aurora surpreende as torres de Sião. Leva para lá vosso fardo inexplicável de dor, ó filha maravilhosa do Altíssimo. Enquanto isso, onde está nosso Santo Senhor? Em Jerusalém. Sabemos algo do que estava fazendo. A Escritura conta-nos a parte mais estranha. As revelações dos santos desvelam o que poderíamos adivinhar. Fez longas orações no templo. Encontrou-se com os doutores e os anciãos. E ali descobre como eles tentam encarar os oráculos da antiga profecia e produzir um Messias estadista, glorioso, guerreiro, triunfante, que produzirá um livramento político para seu povo oprimido. Aqui ele observa o grande obstáculo à recepção de sua doutrina e do mistério da encarnação. Deve ser removido. Aos que ao menos têm ouvido para ouvir, deve-se permitir ouvir a verdade. É a obra de seu Pai Celestial. Assim se põe em modesta evidência, como para perguntar algo. Sua doçura ganha todos os corações. Os doutores mais graves afeiçoam-se às suas palavras. Põe suas objeções educadamente. Sugere significados maravilhosos para profecias profundas. Leva-os a ver que seu ponto de vista é insustentável e extrai deles uma verdade espiritual como se fosse uma lição que estivessem recebendo e não uma sabedoria nova que lhes estivesse infundindo. Quantos corações ele preparou assim para si, de quantas vocações apostólicas. Ele não lançou aí os fundamentos, de modo indireto. Quando Pedro converteu milhares num sermão, quando ofereceu milhares de almas a cada uma das 3 pessoas divinas, a primeira vez que pregou, quando deste trabalho já não estava feito pela doutrina que fluía das questões do menino de Nazaré. Durante 3 dias, como nos ensinam alguns santos, Nosso Senhor mendigou o pão de porta em porta, de modo que pudesse praticar uma pobreza ainda maior
do que a daquele que o molestara em Nazaré. Deu esmola aos pobres do que havia recebido. Também visitou os ricos, realizou trabalhos servis para eles. Lhes disse palavras bondosas e os aproximou de Deus. À noite dormia no chão nu, sob o muro das casas. A terra que ele criara do nada, pelo menos não lhe recusaria um leito. Assim, o Criador de todas as coisas, deixado por um tempo sem os cuidados de sua mãe, vivia como menino mendicante em seu próprio mundo, na idade de 12 anos. Oh, sobre quantas esferas da vida nosso Santo Mestre não espalhou a consagração de sua própria presença. Então, essas informações, né, esses detalhes que o Padre Faber nos dá aqui, né, vem dos Santos Padres, né, das revelações, né, dos santos, né? Isso não está consignado, né, no Evangelho. O Evangelho é muito curto nessa parte, né? De novo, muito curto, muito resumido, né? Daí o Padre Faber recorrer a revelações, né? A tradição dos padres da igreja, enfim. E que beleza, né? Essa última parte que eu li, né? Se nós pensarmos, né, com a cabeça de católicos, não com a cabeça de cientista moderno, né? Nós temos aí o Criador de todas as coisas, né? O Criador de tudo que existe no céu e na terra. O Criador de todas as coisas. Aquele que faz e continuou fazendo quando ele estava encarnado, né? Todo o universo se movimentar, né? Aquele que age como motor imóvel aristotélico, né, de tudo que existe, estava aqui dormindo no chão desta mesma terra que ele criou, né? Tá certo? Criou tudo isso do nada, né? Não podemos duvidar que Maria e José, quando entraram em Jerusalém pela manhã, tenham ido primeiro ao templo para procurar a bênção de Deus sobre o fardo de dor que os oprimia até o chão. Também tinham a esperança de encontrar Jesus ali. Ao longo do dia, trilharam exaustos as estradas de Jerusalém. Maria esquadrinhou os que caminhavam como nunca fizera antes, mas Jesus não estava em nenhum lugar visível. Perguntavam por todos os lugares. Alguns escutavam pacientemente, mas friamente. Outros, nervosamente, como se fosse um incômodo. Outros ainda eram bondosos e sensíveis, mas não tinham consolação para oferecer. Uma mulher pedia que ela descrevesse o menino, e quão fielmente Maria o fazia. Mas não, a mulher vira um menino, mas não um assim. Nunca poderia ter se esquecido de um menino assim, se tivesse alguma vez tido a sorte de vê-lo. Outros também alimentavam esperanças que logo feneciam. No cimo da dor de Maria pôs-se um mundo de bons conselhos, que não tornava o fardo mais leve. Por que não o procura aqui? Por que não o procura ali? Boas almas. Ela procurou em todos os lugares.
Procurou como as mães procuram um filho perdido. E muitos lugares não são esquecidos numa busca assim. Então alguém dera esmolas a um menino, que não era diferente da descrição, e cuja amabilidade, cujas maneiras tinham deixado certa impressão. Mas ela não podia dizer nada mais. Contudo, já era um raio de luz para Maria. É claro que não existiam dois meninos no mundo que correspondessem à sua descrição. Depois, outra mulher, ao abrir sua casa pela manhã, vira um menino no chão, sob as calhas. Somente o vira por um instante, mas era amável e belo. Outro vira um menino parecido com o da descrição, partir um pão com os mendigos na estrada, mas não vira por que caminho fora. Portanto, ele estava em Jerusalém ontem, senão hoje também. Mas outro o vira naquela manhã ao lado de uma doente. Eis mais luz. Era possível mostrar a Maria onde morava a doente. Viu-a e falou com ela. Escutou a pobre sofredora descrever os modos cativantes do menino enfermeiro. Sua voz, seus olhos, suas santas palavras, que lhe produziam lágrimas nos olhos, e a estranha presença de Deus que deixara para trás em sua alma. O coração de Maria ardeu. Absorveu cada palavra. Era Jesus. Não poderia ser outro. Mas de onde veio? Para onde foi? A inválida não sabia dizer. Não sabia nada. Ele veio e foi-se. Enquanto estava com ela, estava tão absorta nele, que nem pensou em perguntar-lhe coisa alguma. E o sol inclinava-se a oeste, descia e caíam as sombras, e a tranquilidade da noite surpreendeu a ocupada Jerusalém. Mas não encontraram Jesus. Foi um dia cansativo. Nem Maria, nem José tinham quebrado o jejum ao longo de todo o dia. Estavam famintos do menino. Um coração quebrantado deseja menos que os outros o sono e o alimento. A noite do lado de fora era escura, mas a noite da alma de Maria era mais escura. Quer tenha sido depois de 3 dias completos, durante os quais Maria foi deixada como que sepultada nesta horrenda escuridão, quer tenha sido na 3ª manhã, Maria e José subiram novamente ao templo para pôr suas aflições diante do Senhor. Entraram pelo portão oriental. Perto deste portão havia um lugar espaçoso, uma sorte de academia, onde se sentavam os intérpretes da lei e respondiam a perguntas, resolviam dúvidas e moderavam disputas. São Paulo fala deste lugar em sua defesa diante de Félix, quando diz que não foi encontrado disputando no templo. Foi ali também, aos pés de Gamaliel, que o apóstolo dos gentios aprendeu as tradições da lei. José e Maria tinham de passar pela entrada da academia. Não era provável que entrassem nesse lugar. Mas o ouvido da mãe ouviu um som, e era impossível que estivesse enganada. Era a voz de Jesus. Entraram. Os doutores olham-no com uma mistura de olham a Jesus, né? Com uma mistura de espanto e de prazer. Nunca houve antes tal doutor na academia. José e Maria também se espantaram. Ela nunca ouvira aquele tom de voz. Nunca vira aquela luz em seus olhos. Sua alma adorava em sua presença. Mas ela tinha direito sobre o menino que surpreendia os sábios anciãos do povo. De bom grado se ajoelharia diante dele, mas sabia que não era o lugar
nem a hora. Mas adiantou-se e disse-lhe a ele: Filho, por que nos fizeste isso? Vê, teu pai e eu te procuramos, aflitos. Ele podia vê-lo sem que ela o dissesse. Podia ver a ruína que o pesar produzira em sua face. Podia ouvi-lo em sua voz fraca e trêmula. Podia vê-lo na fraqueza que deixava o resplendor da alegria dominá-la. Mas não precisava vê-lo e ouvi-lo. Ele nunca estivera longe dela. Estivera em seu coração o tempo todo. Reunia para ela os suprimentos de força física e de graça celestial que eram necessários para perseverar. Seu próprio coração fora crucificado com o dela. Mas o mistério não acabara. Disse-lhes: Por que me buscais? Não sabeis que devo estar ocupado com as coisas de meu pai? Ele removeu a espada de Simeão e colocou a sua própria em seu lugar. Porque Maria o procurara? Oh, pensai em Belém, no deserto, no Egito e em Nazaré. Por que o buscara? Pobre mãe, poderia fazer outra coisa além de procurá-lo? Como poderia viver sem ele? Há 1000 razões por que devia procurá-lo. Nega ele seus direitos? Ele está a ponto de tomá-los dela, exatamente quando sente a alegria de tê-lo encontrado? Direitos? Eram seu próprio dom. Poderia tomá-los se lhe aprovesse, mas sua carne, seu sangue, seu coração pulsante não eram seus em algum sentido? Não. Antes disso, o que era seu, em letra minúscula, era seu, em letra maiúscula. Mas o direito de amá-lo, pode o Criador tirar até isso das criaturas? Não. Este direito é inalienável. A criação deve ser descriada antes que esse direito seja perdido. Se ele há de partir com ela agora por aquele mesmo portão oriental do templo, que era a figura dela, ela ainda assim o amará como antes. E não só como antes, mas 1000 vezes mais. Aquele olhar, aquele tom, quando estava entre os doutores, calaram fundo em sua alma. Para ela, eram revelações absolutas de Deus. Então, ele está citando a passagem que é citada no Evangelho, né? Do colóquio, né? Entre Nosso Senhor e Nossa Senhora. Né? Por que me buscais, né? Não sabeis que devo estar ocupado com as coisas de meu Pai? Veja que Maria nunca tinha ouvido Jesus falar assim, né? Maria nunca tinha ouvido Nosso Senhor, visto esse comportamento de Nosso Senhor, né? O tom de voz, né? O olhar, né? Isso era novo para Maria. Por isso, Padre Faber diz que, nesse momento, Jesus tirou a espada de Simeão do coração dela e colocou a sua própria
espada no coração dela. Então, mais uma dor associada a essa perda, né? E que beleza essa parte, né? Em que Padre Faber faz Maria imaginar, né? Que Jesus estaria tirando o direito dela, Maria, de amá-lo, né? Mas o direito de amá-lo pode o Criador tirar até isso das criaturas? Padre Faber responde: não, este direito é inalienável. Toda a criação foi feita do nada para dar glória a Deus, né? Então isso não é possível, né? A criação deve ser descriada antes que esse direito seja perdido. A escuridão fora embora. A escuridão da alma, né? De Maria, ao encontrar Nosso Senhor. A escuridão fora embora. Longe disso. Naquele momento, ele a adensou com suas palavras. Abre aspas. Eles não entenderam a palavra que lhes falou. Fecha aspas. Está consignado no Evangelho. Mas ele não a deixará. Esteve ocupado com as coisas de seu pai em Jerusalém. Agora, as mesmas coisas levam-no de volta a Nazaré. Ele, muito mais amável, ela, muito mais santa, e José, muito mais próximo de Deus e mais semelhante à sombra do Pai Eterno, desde o último eclipse. Seguiram todos o caminho de volta a Nazaré, onde por 18 anos ininterruptos, com as visitas anuais a Jerusalém, Maria gozará sua presença santificante. Próximos 18 anos, né? E por seu trabalho na oficina de marceneiro, ficará claro que os negócios de seu Pai Celestial e os de seu Pai terrestre não são senão um só. Por isso que Padre Faber diz com a igreja, né, que São José é a sombra do Pai Eterno. Né? Longos 18 anos. Para Maria, era como ver o oceano formoso e livre após escalar montanhas obscuras. Abre aspas, também palavras do Evangelho. Desceu com eles e foi a Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe conservava todas estas palavras no coração. Isso significa sem completamente entendê-las, né? E aqui a gente vê como pode a Imaculada Conceição, né, deixar de entender alguma coisa, né? Esse maravilhoso efeito de uma pessoa que não tem o pecado original, em que o intelecto e a vontade estão completamente juntos e unificados, né? Mas pela descrição do Padre Faber, nós vemos que essa experiência de perder Nosso Senhor fez com que uma certa escuridão, inclusive intelectual, desceu sobre Maria, né? Ela conservava todas estas palavras no coração. Ela não esqueceu as palavras.
né? Ela tinha uma memória, que é outro atributo da alma, né? Perfeita, né? Ela conservou essas palavras, né? No coração. Não só as palavras, né? Como a cena toda, né? Esse modo de agir desse menino de 12 anos que ela ainda não tinha visto, né? Esse olhar, essa voz, essas palavras saindo da sua boca, ela ainda não tinha experimentado, né? Foi a primeira vez que ela experimentou. E por isso o Evangelho nos diz: ela conservava todas essas palavras no coração, né? Eu vou parar por aqui, na página 205, para a gente ter tempo de conversar um pouco sobre essa leitura que foi de quando eles saíram do acampamento à noite, né, até o momento em que eles, procurando Jesus por Jerusalém toda, o encontraram no templo, certo? Então, se alguém tiver alguma comentário, alguma observação a fazer. Não sei se está certo eu falar assim, professor, mas de acordo com o comentário que o senhor fez aí, me faz pensar que esse afastamento que as pessoas têm de Deus as faz menos inteligentes. Não tem dúvida. Então, assim, porque o senhor mesmo disse, como que a gente pode imaginar que Nossa Senhora Imaculada, né, que não foi tocada pelo pecado original, pudesse não compreender algo? Aí a gente vê tanto a grandeza de Deus, em todos os seus, e tantos mistérios que ele guarda, e essa questão de que, é lógico que o afastamento dela não foi voluntário, né? Não. O nosso é. É. Mas como que isso nos torna mais obtusos, né? Não tem dúvida. Porque a iluminação do nosso intelecto ela é feita pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? E o nosso meio de nos aproximarmos da Santíssima Trindade é através da segunda pessoa, né? Então, toda vez que nós nos aproximamos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos nos aproximando da Santíssima Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, o contrário pode ser dito também, né? Vamos ser otimistas aqui. Quando você, através da sua vida, das suas disciplinas de oração, da sua recepção dos sacramentos, se torna mais próximo de Nosso Senhor, né? Os seus atributos, as faculdades superiores da alma se abrem muito mais, né? Se desabrocham muito mais, né? Dentro da proporção do seu ser, né? Desabrocham e facilitam a missão que Deus quer que você faça. Não é que uma pessoa se torne de uma inteligência mediana a um Deus, a um gênio absoluto, né? Não é isso. Você se torna mais capaz de realizar
o papel que Deus quer que você realize na sua vida, né? É isso que acontece. Você fica mais apto a realizar a sua missão, né? Na sua vida. Você se aproxima mais dessa missão e com as capacidades que Deus vai te dar para realizar essa missão. Ninguém vai se tornar gênio, né? Se tornará gênio só aqueles que têm a missão de ser gênios, né? Mas nós, míseros leigos aqui, nós só melhoramos no sentido de completarmos a nossa missão que Deus nos deu quando nós nascemos, né? A Ana Paula levantou a mão aí, ou o Márcio. É porque o tipo de inteligência do qual você está falando aí não é uma inteligência assim, vamos dizer, só para as coisas materiais, é uma sabedoria. Isso, né? isso. Porque o cara pode ser o gênio da tecnologia, o gênio da matemática, e o uso que ele faz disso é de uma burrice enorme. Né? Gênio da literatura, gênio da música. Isso tudo existe. Se afasta de Deus. É uma abertura do intelecto para as coisas reais, visíveis e invisíveis. Para as coisas, para a criação de Deus, né? Então, não é só... E mesmo porque nós temos exemplos de muitos santos que, ao contrário de ser gênios, eram bem burrinhos, né? Culturalmente burrinhos, né? Aqui nós lemos ao longo do tempo a biografia de 2 santos desse tipo, né? Que eram meio tapadinhos, né? E que nem por isso deixaram de ascender a uma santidade elevadíssima, né? Que é o Curadares e é a Santa Bernadette, né? Então, ela mesma se dizia, né? Não, eu sou burra mesmo, eu não entendo as coisas, etc, etc. Mas porque a missão dela era aquela que ela devia cumprir. Então, para aquela, Deus deu a inteligência aberta para as coisas sobrenaturais que ela tinha que ter, né? Nós não devemos almejar esses dons de Deus a mais do que para cumprir a nossa missão, né? Nós não devemos invejar, né, as pessoas mais inteligentes que a gente, né? Mas porque essas pessoas mais inteligentes, muitas delas se perderam completamente, né? Ontem eu falei do Tertuliano, de uma inteligência terrível, e morreu na heresia. Os gênios modernos todos, né? Voltaire, todos eles eram gênios, né? Os enciclopedistas eram impressionantemente geniais, né? D'Alembert, Delacroix, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, enfim. O pessoal todo era muito, muito inteligente. Então a inteligência afastada de Deus, afastada das coisas sobrenaturais, é o caminho direitinho para o inferno, né? Então nós não devemos almejar isso. Não devemos almejar. Cada um de nós, Deus vai dar aquilo que nós temos que ter para cumprirmos nossa missão que Ele nos deu, né? Ele nos dá a missão e nos dá tudo para a gente cumprir essa missão, né? Então, mesmo Maria, né, diante dessa experiência cruciante que ela teve, né, ela de alguma forma, ela não entendeu, né?
ela não entendeu quem que era aquele menino, né? Como se ela tivesse uma experiência um vislumbre de... Claro que ela nunca duvidou que ele era Deus, nunca deixou de amá-lo infinitamente, nada disso. Mas ela causou uma estranheza nela, né? Aquele comportamento, aquelas palavras, aquele olhar, né? Veja toda a surpresa, né? De ver o filho de 12 anos, aquele menino, aquele bebê de Belém, né? Discutindo com os doutores do templo. Imagina o respeito que Nossa Senhora tinha a esses doutores, né? Lembra que ela foi para o templo e viveu no templo a partir de uma tenra idade, né? Então ela conhecia aquelas figuras, né? Como virgem do templo, como menininha que foi criada no templo, né? Então, veja a surpresa que ela teve, né? Poxa, o meu filho, 12 anos, discutindo com o povo, com esse pessoal. E eles gostando do que ele estava falando, né? Admirando aquela criança. Então, isso toda essa surpresa, a dor da separação, etc., confundiu, né? Mas ela guardou as palavras. Ela conservava as palavras em seu coração. Ela guardou. Ela guardou na memória e em seu coração. Coração é vontade. É o órgão do amor, né? Então ela guardou isso. Isso que você acabou de falar foi uma coisa que também me chamou a atenção. Que foi quando São José e Nossa Senhora encontraram e viram um brilho no olhar, um tom de voz que eles nunca tinham visto nem ouvido. Então aí me faz pensar novamente na transfiguração. Eu ouvi uma vez dizer que Nosso Senhor ele não se apresentava na totalidade do que ele é, do que ele é, né? Porque senão nós nos sentiríamos irresistivelmente atraídos por ele. Não haveria opção de escolha. Isso. Ele quer que nós escolhamos. Então ele não se mostra em toda a sua glória por isso. Por isso que ele se esconde na hóstia. Não é? Por isso que ele se esconde no Santíssimo Sacramento. Não é? Nós não teríamos nem capacidade física e espiritual para esse tipo de contemplação, né? Da pura glória de Nosso Senhor. Isso não nos é permitido porque nós não suportaríamos essa visão. Nós morreríamos. Não é possível. A gente vê um vislumbre disso. Disso que nós estamos falando aqui, Ana Paula. Nos santos que tem muitas consolações. O corpo físico não suporta, às vezes, a intensidade das consolações. Né? Essas consolações, elas têm um peso muito grande para a parte física dos santos. Né? Eles ficam aterrados, né? Fisicamente. Então, isso é um vislumbre de que quer dizer, Deus, por isso que Deus tem que ser delicado com a gente, né? Por isso que ele age através das causas segundas. Porque as causas segundas não nos assustam e não nos aterram, né? Porque são as coisas, os acontecimentos e
as pessoas. Essas nós estamos acostumados, né? Por isso que ele age assim, né? Essa é a origem da delicadeza de Deus conosco, né? Porque ele sabe que nós não somos capazes, né? De vê-lo na sua glória. Isso está reservado para os eleitos, né? Para os bem-aventurados no céu. E mesmo lá, São Tomás de Aquino diz, né? Mesmo lá, você verá essa glória. Mas uns vão ver mais da glória do que outros. Todos verão. Mas uns verão mais do que os outros. Então, mesmo lá, na glória, há quem esteja mais próximo e outros mais afastados, né? Então, isso é realmente um mistério insondável, né? Que essa eleição que Deus fez conosco, né? De nos tornarmos, apesar da nossa natureza humana, né? Nos tornarmos capazes de vislumbrar a glória de Deus. A nossa natureza humana não é capaz de fazer isso. Só somos possíveis de fazer isso. Essa eleição de Deus que nos transforma em filhos de Deus. A natureza humana não tem essa potência para se transformar em filhos de Deus. E é por isso que nós só temos essa capacidade através da graça. A graça aprimora a natureza para que ela tenha ascensão a esse estado, né? Só a graça consegue fazer isso, né? Ou seja, a nossa natureza humana é capaz de, no máximo, atingir uma felicidade natural, sem o vislumbre de Deus, né? É como se a nossa natureza humana tivesse capacidade só de nos levarmos ao limbo, né? O que nos faz capazes de ir para o céu e ter a visão beatífica é a graça, né? E quem nos trouxe essa graça foi o Verbo encarnado, né? Só por ele nós temos essa possibilidade de nossa natureza ser aprimorada, né? A propósito, este é o grande erro da Nouvelle Teologie. A Nouvelle Teologie prega que a nossa natureza humana tem potência, muito resumidamente, né, para a visão beatífica. Isso significa que nós não precisamos exatamente da graça, né? A Nouvelle Teologie, o problema dela mais central é esse, né? E daí nascem erros e mais erros, né? Cristina levantou a mão. Professor, o senhor falou no limbo. A gente praticamente não escuta falar do limbo. A gente... É como se assim... nós conhecemos o inferno e o purgatório. E do limbo quase nada. O senhor poderia falar? Então, o limbo é parte do inferno, né? O limbo é o lugar que as almas vão
aquelas almas que não têm o pecado atual, têm o pecado original e não têm o batismo. Não recebem a graça do batismo. São os meninos abortados, né, antes de nascer. E esse limbo é parte do inferno. Né? Por quê? Porque lá existe uma felicidade natural, um bem-estar natural, mas não existe a visão beatífica, que é a parte central da nossa esperança, né? Da nossa esperança, é a visão beatífica. Lá eles estão afastados infinitamente da visão beatífica. Embora tenha uma... então, a pena do inferno, a pena de dano, é compartilhada pelo limbo e pelas almas que estão no inferno. Elas estão infinitamente afastadas da visão beatífica. Enfim, esse é o lugar, né, para onde vão essas almas. Né? Então, é parte do inferno, porque a perda maior do inferno não são as penas dos sentidos, né, que são indescritivelmente horrorosas, né? Mas a maior pena do inferno é essa, a perda eterna da visão beatífica, que é o grande prêmio, né, para quem vai para o céu, que é a visão própria de Deus, a visão direta do nosso Criador, da Santíssima Trindade, né? O convívio com os bem-aventurados, né? O convívio com aquela dinâmica que existe na Santíssima Trindade, né? Então, nós participamos de alguma forma dessa ação da Santíssima Trindade, né? Lá no céu. Então, essa é o nosso prêmio que nós devemos almejar. E esse prêmio está vedado para quem está no limbo e no inferno. É o maior prêmio e é o maior castigo de quem não tem esse prêmio, né? É o castigo que nós, enfim, sempre corremos riscos de levar, né, esse castigo. E é isso que deve nos horrorizar e deve nos estimular, né, na nossa vida de oração e de sacramento, né? Que é a via normal de obtermos a visão beatífica. Para estes que estão no limbo e no inferno, já não existe mais essa possibilidade. O limbo é uma coisa esquecida na igreja, né? Atual, inclusive. Eles não acreditam no limbo. Aliás, eles não acreditam nem no inferno, né? Porque nós temos um Deus misericordioso e que não vai nos levar para o inferno. Pensa bem, um Pai misericordioso levar as pessoas para o inferno. Então, essa teoria aí, essa disposição mental do católico moderno é essa mesmo, né? Então, mais alguma pergunta? Observação? Nós estamos então aqui na página 205, no último parágrafo da página, no momento em que eles partem então para Nazaré, né, com o menino, os dois, pai e mãe, e Maria conservava todas estas palavras no coração. Então, amanhã, se Deus quiser, nós voltaremos aqui e continuaremos a leitura. Deus lhes pague a presença, paciência
as observações, comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.